Destaques finais do Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Villa. Eu acho que tenho absoluta certeza, infelizmente, que nós vivemos tempos sombrios. Tempos sombrios. O extremismo tomou conta do Brasil. O extremismo de direita e o extremismo de esquerda. É um momento único na história brasileira. Pelo que eu estudei da história do Brasil republicano, nós nunca passamos por uma situação como a que nós estamos vivendo. Vez por outra até eu brinco que parece um pesadelo. A questão, por exemplo, hoje, questão que envolve a educação brasileira. Eu sempre gosto de pautar minhas observações com fundamentação histórica e um conhecimento científico. Afinal, não é por acaso que passei 30 anos como professor de universidade pública, que fiz bacharelado de História em Universidade Pública, licenciatura, mestrado, doutorado, escrevi muitos livros, mais de 30, participei do debate acadêmico, chefiei departamentos, passei o programa de pós-graduação, portanto eu tenho um conhecimento in loco, de tudo que eu estou falando, não é um conhecimento externo. E tive êxito na minha carreira acadêmica, basta ver o número de citações acadêmicas no Brasil ou no mundo do que eu escrevi. Isso é muito fácil, há um site americano exclusivo sobre isso que você obtém com uma rápida passagem, encontra todas as citações que você acabou recebendo do seu trabalho. Eu estou dizendo isso não em proveito próprio, mas a minha preocupação em relação à questão da educação, e quão importante ele é para o Brasil. Por exemplo, ontem nós tivemos uma sessão relativamente desagradável na Câmara dos Deputados, em que um cidadão, deputado por São Paulo, elogiou a escravidão. Elogiou a escravidão. Nós chegamos a esse ponto, dizendo que ela faz parte da natureza humana. Não, a escravidão não faz parte da natureza humana. É algo ignóbil, Ignóbil também é quem diz isso. Porque no caso brasileiro, a escravidão negra, porque antes teve uma escravidão indígena, daí que eu estou me referindo à escravidão negra, ela foi um longo processo para aboli-la, Basta ver que leis foram descumpridas. A lei de 1831, por exemplo, que ia abolir o tráfico de escravos, só foi cumprida 19 anos depois com uma outra lei, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850 e tal. Toda a luta que foi desenvolvida, por exemplo, pelo Gabinete Rio Branco e a Lei do Ventre Livre de 1871, por pressão internacional, E depois, finalmente, passando pela Lei dos Sexagenários, mas pelo 13 de maio de 1888, a abolição da escravidão. Uma grande luta popular que foi o abolicionismo, com participação da população que, enfrentando os escravocratas e vencendo no parlamento, nas duas casas do parlamento, finalmente a lei sendo chancelada pela chefe de Estado, porque o Dom Pedro II estava no exterior, na sua terceira viagem, pela princesa Isabel. Portanto, a vitória não foi da princesa Isabel. E também não foi uma data para ser ignorada. Então, eu estou contra os dois lados. E digo isso, que isso é importante, porque a história mostra isso. E basta ver que, sempre insisto, que o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental, o último, que os castigos corporais vigoraram até a última década do Império, infelizmente. Então a gente tem de falar isso e mostrar. Essa é uma mácula que nós não vamos esquecer na história do Brasil e que tem de ser dito sempre no ensino escolar de história, nos estudos universitários. Voltando para a questão macro, a questão das universidades. Isso é central. O ministro da Educação não conhece a educação. Ele passou alguns anos, rapidamente, por um curso de ciências contábeis, depois de ter passado 20 anos no mercado financeiro, desconhece o cotidiano da educação, nada sabe, Foi uma pessoa fracassada no campo acadêmico, entrou com a nota mínima no concurso e não tem trabalhos acadêmicos que tenham qualquer relevância. Então, como uma espécie de resposta, ele ataca as universidades. Eu digo isso, que eu fui o primeiro, quando ele estava calado, a mostrar erros nas universidades federais. Currículos, propostas, equívocos, e os expus, mas não posso generalizá-los, que eram questões muito recortadas, extremamente recortadas. Então, por exemplo, você que nos acompanha, muitos vídeos falsos sobre as universidades federais. Tem um que aparece alunos nus, dizendo, olha como é o ensino de sociologia. Isso é falso. Isso foi uma repressão teatral sobre o Holocausto, sobre o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, era outra coisa. Então estão te enganando,
né? Por outro lado, há um desconhecimento que nós somos o país, apesar de tão poucos recursos, o 13º em pesquisa científica, 13º, né? E que há uma tentativa de uma extrema-direita neonazista, do qual o ministro da Educação é parte, infelizmente, pelas suas falas, né? Que tenta desqualificar o trabalho da ciência e da tecnologia, do ensino e da pesquisa no Brasil, feita com muita competência e pouco dinheiro pelas universidades. Portanto, hipocrisia é o ministro que é hipócrita. E aí, com todo o respeito, porque hipócrita é uma expressão até bastante educada, né? E há um corte de verba, sim. Claro que é o corte. Como não? Não há o recurso. Mas é contingenciamento. É corte, porque não vai ter esse dinheiro. É corte. E discuta o corte. Mas precisa de iniciativa privada. Tem iniciativa privada. E quantos cursos? Os reitores podem divulgar quantos cursos que tem em engenharia de produção. Pegar a minha universidade em que trabalhei os últimos 20 anos, na área de engenharia de materiais, engenharia de produção, etc, etc. O que o senhor está dizendo, o senhor desconhece. Portanto, é fundamental nós discutirmos seriamente educação. Mas nesse clima de polarização de extrema direita e extrema esquerda, nós não encontraremos solução para o Brasil. Encontraremos com especialistas, com pedagogos, com gente séria, competente, que tem história na educação. Nem o antigo ministro da Educação tinha, que mal falava português, nem o atual. Portanto, enquanto o Brasil não entrar no trilho sério da discussão da educação, isso vai ter efeitos danosos a economia brasileira e principalmente a formação do cidadão brasileiro. Lamento, portanto, os últimos acontecimentos. Ainda é tempo de reformar a educação no Brasil, mas precisa ter gente séria, não oportunistas, não extremistas.